Não vamos ler um texto que eu estava lendo esta noite e deu um probleminha com o celular que estávamos gravando e terminou não dando para terminar de falar desse versículo, que é Mateus 11 e o 28, e o 25, que diz assim: Jesus orando disse assim, ele explicando aos discípulos, porque naquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e aí revelastes aos pequeninos. Graças te dou, ó Pai, Criador dos céus e da terra, porque ocultastes essas coisas aos entendidos, e revelastes aos pequeninos. Na sua infinita graça, Jesus, que é Deus, Criador dos céus e da terra, onisciente, onipresente, todo-poderoso. Nada se furta aos teus olhos. E ele, sabendo disso, deixou essa palavra para que ninguém se vangloriasse da sabedoria que tem ou achasse que a tal sabedoria influiria no mundo espiritual. A sabedoria humana, ela tem um lugar muito importante na obra de Deus, na parte do conhecimento, da administração, na parte pedagógica. A sabedoria humana, ela tem o seu espaço maravilhoso que não pode deixar de lado. Não podemos fechar os olhos para a pedagogia espiritual. Não que isso interfira na vida espiritual, não que isso interfira no relacionamento pessoal entre Deus e o homem. Jesus deixa bem claro, obrigado ao Pai por ter ocultado essas coisas aos sábios entendidos. Na de estudo pentecostal diz aos sábios entendidos, aqui diz aos sábios instruídos, que é a mesma coisa. Mas ele diz, revelaste aos pequeninos. Como eu falei, quando aceitamos o Evangelho nos anos 80, encontramos líderes simples demais, muito simples. Homens que mal sabiam ler, outros que nem ler sabiam. Eu conheço, que está vivo até hoje, pastores, que nem ler sabem. Hoje estão jubilados. As suas esposas liam para eles. Mas você acha que era a sua esposa que escolheu o versículo para ele? Não. Era um homem de joelhos calejados. Homens simples, humildes. Mas que Jesus falava com eles grandemente. Jesus falava com eles cada versículo. E as suas esposas liam, que eram vários, conhecia alguns. E ele imediatamente, Deus dava a palavra. E os enfermos eram curados. As almas se resgatavam chorando aos pés. Chorando aos pés do Senhor. Porque as pessoas tinham vida. Eu não sou contra o conhecimento. Eu acho que conhecimento nunca é demais. Você deve adquirir conhecimento. Mas o conhecimento sem vida espiritual não passa de mero legalismo. Práticas, processo litúrgico. Eu lembro quando estávamos fazendo o curso teológico, aí veio toda aquela besteira, que você tem que programar um trabalho, aí você pode passar, tem que tomar cuidado com o tempo, tem que pesquisar não sei o que, não sei lá. Irmãos, isso é muito bom para a vida secular. Mas para a vida espiritual, eu ainda sou daquele tempo que você deve dobrar o joelho e dizer, Senhor, dá-nos uma palavra. Senhor, fala comigo, porque de mim nada sou, nada tenho, nada posso. Por que Jesus confunde? Aqui na nossa região tem uma mulher que é analfabeta. Mas não conheci aqui, até hoje, nenhum pregador que Jesus usasse como tem usado aquela mulher. Ela não sabe ler. Mas o Espírito Santo de Deus diz para ela o versículo todo.
manda ler versículo tal, e a pessoa lê. Lembro de uma certa feita, eu levava muito ela de moto para os lugares, às vezes onde as outras pessoas tinham medo de levar, que eu levava. E um dia, 10 quilômetros daqui, numa fazenda, já era foda, era uma casa. Era uma fazenda porque a casa era uma fazendinha, só que no meio do mato, lugar íngreme. E eu estava desempregado. E ela olhou para mim e disse: você não está mais desempregado. Eu já te vi trabalhando. E eu vi você trabalhando, você estava sentado, você estava atendendo as pessoas, eu te vi trabalhando. E eu criei porque eu conhecia aquela mulher. Poucos dias depois eu estava trabalhando. Nesse tempo eu estava fazendo mototáxi, estava desempregado. Chegou um comissionado do prefeito da época e disse assim, isso foi em 2004, e disse: Juraci, o prefeito mandou chamar você lá. Tomei um susto e cheguei lá. Ele falou assim: eu te passei e vi você sentado naquela praça de mototáxi. Você está fazendo mototáxi? Eu não quero isso não. Fez uma carta ali mesmo na hora, mandou, entrega isso. Aí eu fui para a portaria trabalhar de porteiro numa escola. A mesma irmã falou comigo dizendo: eu não te vi trabalhando de porteiro. Eu te vi sentado, trabalhando. Não foi de porteiro. E Deus, irmão, Deus é... E era uma mulher analfabeta. E o lugar que ela me viu foi aqui. Poucos dias depois. Fui chamado de novo à Secretaria da Educação e eu pensei que era a minha demissão. Vou ser contratado, recebi um comunicado da Secretaria da Educação dizendo: venha aqui que eu preciso conversar com você. E aquilo foi uma surpresa, eu estou demitido. O que foi que aconteceu? Eu fui, dava mais ou menos 1 quilômetro, 1 quilômetro exatamente daqui onde era a secretaria. E eu fui, só Deus sabe como meu coração foi. E chegando lá, a secretária disse para mim que eu estou com um novo projeto. Estamos com a ideia de criar uma biblioteca pública. Mas precisávamos selecionar as pessoas. Eu selecionei a direção, será fulano de tal e fulana assim, e disse tudo. E disse, eu passo toda a relação, fiz toda a relação dos funcionários da biblioteca que queremos criar, uma biblioteca de um novo modelo, é um modelo nacional, é uma biblioteca de escola, é uma biblioteca pública. E eu apresentei todos os nomes, fiz uma lista, mandei para o prefeito, ele aprovou e eu coloquei o seu nome. E ele aprovou o seu nome, disse que estava muito bem o seu nome lá. A lista ainda no projeto. E essa biblioteca foi inaugurada em 2006. 27 de abril de 2006. 26 de abril de 2006 ela foi inaugurada. E aqui estou trabalhando nessa sala de pesquisa. E aquela mulher viu anos de antes. A mulher analfabeta. Deus não tem compromisso com a bagagem intelectual. Não que ela não sirva. A de Moisés serviu e muito. Porque se Moisés não soubesse, não tivesse aquela bagagem intelectual, jamais ele teria escrevido. Mas ela não é importante para Deus. Importante para Deus é a sua vida. Portanto, para Deus é a vida de renúncia. Às vezes somos taxados como louco, antiquadro, antissocial. Mas é melhor, irmãos, agradar a Deus do que ficar na vida de Cristo agradando o mundo. A palavra de Deus, ela não é revelada. Tem até a idiotice de um curso com doutorado em Deus. Isso é uma idiotice. Besteira, o curso que faltava para o homem entrar no inferno.
Não há ninguém que saiba nada sobre Deus. Você pode saber alguma coisa sobre a história da Bíblia, mas de Deus ninguém sabe nada. Somos limitados, somos pó e somos cinza. E Jesus diz: obrigado, ó Pai, por ter ocultado essas coisas aos sábios entendidos. Aqueles homens e mulheres do passado, analfabetos e analfabetas, eu não estou aqui fazendo apologia ao analfabeto. Deus que me livre, isso é uma cegueira. Não é que aqueles irmãos, eles estavam certos. Não, naquele tempo era a oportunidade que eles tinham. É que os de hoje, que têm a bagagem intelectual, que têm o conhecimento secular, perderam Jesus. Se afastaram de Jesus. São desviados pregando o Evangelho, ensinando os outros aquilo que eles não vivem. São pessoas pregando paz, mas vivem conflitos interior, vivem guerra consigo mesmo. Eles sabem que não estão vivendo aquilo que ele disse para a igreja: você viva. São capitalistas, são arrecadadores no meio da igreja de Cristo. Congregações são pontos de coletas. Mas Jesus disse: obrigado ao Pai por ter revelado essas coisas ocultadas aos sábios entendidos. Os homens perderam a direção de Deus. Mas Deus, no meio de tanta confusão, Deus ainda deixa uma semente santa. Pode ter certeza absoluta que, por mais corrompida que esteja aquela igreja, lá no meio, Deus deixou uma semente que não se contamina, uma semente selecionada, uma semente para que dê frutos e muito fruto. Então, irmão, que coisa linda Jesus diz. Para que ninguém se vanglorie. Paulo diz que o conhecimento que ele tinha, ele considerava como esterco. Aí eu tenho um pastor famoso aqui que disse assim: Paulo estava se referindo que o conhecimento dele era adubo. Toma vergonha, se converte. O português, é claro, Paulo não estava falando nesse contexto. Paulo estava falando num contexto que dele não tem nenhum sentido, não tem nenhum valor. Por isso que ele disse: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para mim ele é o poder de Deus. Paulo, agora ele se afasta de tudo aquele conhecimento e começa a viver literalmente a palavra de Deus pela fé. Crendo em Deus, obedecendo em tudo, a ponto do Espírito Santo de Deus, uma certa hora proibido ele pregar o Evangelho, e ele não questiona. Quando o Espírito de Deus diz: você não vai pregar o Evangelho aqui nessa cidade. E Paulo questionou? Não, Paulo sabia quem era Deus. Paulo tinha relacionamento com Deus, Paulo tinha uma vida pessoal, Paulo sabia quem era Deus. Talvez fosse qualquer um de nós que Deus revelasse o que revelou a Paulo, até livro escreveríamos. Até livro, certamente escreveríamos. Paulo não. Paulo alcançou um nível de santidade tão grande que Deus diz: vem cá, Paulo. Vou te mostrar algo que eu nunca mostrei para ninguém. Oh, glória a Deus. Deus levou Paulo onde nunca levou ninguém. Levou ao terceiro céu, aonde ele está. E mostrou a ele tudo o que esperava a ele depois. Paulo, em vez de se gloriar, fosse um de nós, escreveu um livro, dizia: eu estive com Deus, eu falei com Deus, e saía dizendo em todas as congregações. Não. 14 anos depois que Deus fez isso, ele resolve escrever. Observe, irmão, quem era Paulo. 14 anos depois, Paulo diz: conheço um certo homem. Se no corpo, não sei, se é arrebatado, também não sei. Que foi levado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito contar. Que Paulo viu diante de Deus Deus revelou a Paulo, era tão grande
que a letra não era capaz de escrever. Que a mente humana, a medíocre mente humana, não seria capaz de compreender. E ele nem se atreveu a dizer que era ele. Isso é humildade, irmão. E Deus conhece. Por isso que Jesus diz obrigado. Mas Paulo era um homem intelectual, mas se despojou. Paulo se despojou da sua intelectualidade para deixar fluir nele o Espírito Santo de Deus como águas no deserto. No dia que nós despojarmos dos nossos conhecimentos seculares e dizer, Senhor, jorra em mim rios de água viva. Senhor, eu não quero que a minha palavra seja ela, mas eu quero que o Senhor, ao abrir a minha boca, seja o teu Espírito Santo falando, seja o que for a tua palavra, eu obedecerei. Irmão, saiba que a sua vida vai mudar, não só a sua vida. As pessoas que estão em volta de você irão mudar. Você é responsável por as coisas que acontecem no seu trabalho, seja boas ou ruins. Então, irmão, Jesus disse, obrigado, Pai, por ter ocultado essas coisas aos sábios entendidos e revelado aos pequeninos. Quantas vezes tem no meio da igreja um irmãozinho que nem oportunidade tem. Por que ele não tem oportunidade? Porque ele não tem um carro. Às vezes ele chega de bicicleta ou de pé. Não tem uma roupa boa para mostrar todos os dias, porque as igrejas viraram vitrines de moda. Mas aquele irmão, às vezes é o maior instrumento que Deus tem. Deus queria estar falando para a igreja, mas os líderes não deixam. E a pergunta é, Juraci, o homem pode impedir Deus trabalhar na igreja? Pode. Pode. Só que lá na frente eles vão pagar um preço. Um preço tão grande, que talvez não sejam capazes de suportar. Por quê? Porque eles acreditam que eles que detêm o conhecimento, detêm também o Espírito de Deus. Mas Deus não se deixa enganar. Deus é simples. Deus pode estar aparecendo para alguém naquele mendigo fedido na rua. Naquela prostituta que bate à sua porta dizendo, me dar um pedaço de pão. Naquele homem que está dormindo na sarjeta, com frio e com sede. Cuidado. Você não sabe quem é Deus. Então que Jesus Cristo continue te abençoando, te guardando. Faça uma reflexão na sua vida, tá bom? E tenha um bom dia, uma boa quinta-feira.